São Paulo que praticamente, né, ainda não apresentou oficialmente o Wendel, mas a gente também teve a apresentação, né, do Cedric também recentemente falando sobre essa possibilidade de reforço, até algo bem interessante, né, porque eu estou tentando lembrar qual foi o nome do jogador que também teve essa história de 3 meses de contrato ano passado. Sabino não teve essa apresentação, né? Foram 3 meses ali, deu certo, pegou, jogou. Não lembro de ter uma pompa como o Cedric teve e me parece que a ideia é a mesma, né? São 3 meses e tal. A gente está falando de um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira. Sim. Quanto ao Wendel, é um dos pontos mais positivos, uma das boas contratações que o São Paulo traz. Mas queria te ouvir, Dragô, porque no meu entender o São Paulo, que a gente critica alguns pontos da diretoria quando tem de criticar, mas esses reforços pontuais para setores carentes da equipe do São Paulo me parecem agora ser abastecidos por bons nomes, mas queria te ouvir. Eu acho que com a chegada do Wendel e mais o Enzo Dias, o São Paulo resolve o problema da lateral esquerda. Aí ele vai olhar para a lateral direita. O Enzo veio, na verdade... Por conta do empréstimo do Galopo. Exato, e porque a negociação do Wendel ainda não tinha sido fechada, né? Então o Enzo era uma garantia de contratação, seria isso? Na verdade foi uma oportunidade de mercado, porque o Galopo foi emprestado ao River Plate com o preço fixado e o São Paulo aceitou, porque a ideia do River Plate era colocar o Enzo Dias também no negócio. E o São Paulo aceitou, ele também chega com preço fixado. Perfeito. Para você, então, os dois alas acabam aí, como você falou, acabam para uma das laterais, mas os dois chegando, o São Paulo tira todos os problemas ou as dúvidas que tinham referentes aos seus laterais, problema lateral no São Paulo. A lateral esquerda está resolvida com os dois, Enzo Dias e o Wendel. E o Wendel vai ser titular. Agora, assim, eu, sendo muito sincero, eu acompanhei muito pouco do Wendel no Porto, tá? Ele chegou à seleção brasileira e ele é um lateral que gosta de jogar de forma ofensiva, ele vai para o fundo do campo, coisa que o Enzo não faz. O Enzo, ele chega até próximo da grande área e ele já mete a bola dentro da área. Ele não é esse jogador, mas muito firme na marcação e até aqui fez ótimas partidas. Acho que até os dois podem jogar juntos. O Wendel é um pouquinho mais avançado numa segunda linha, não vejo nenhum problema nisso. Como o Pedro Caixinha fez com o Rainer e o Léo Godoy no Santos. Exato. Então seria o Wendel como um ponta direita e o Enzo como um ala mais Não precisa ser necessariamente um ponta. Porque é o seguinte, quando você olha para o time do São Paulo, você vê Pablo Maia, Alisson, Oscar, que é um meia esquerda, não é um ponta esquerda, mas ele carrega muito as jogadas para o centro do campo porque ali é a dele. Fez isso no jogo contra o Corinthians com muita competência. Exatamente. Lucas, que é um meia direita, não é um ponta, certo? E você tem Luciano e Caleri. O São Paulo não tem profundidade. Se o Igor Vinícius não for para o fundo do campo e se o Enzo Dias não for para o fundo do campo, o São Paulo não tem profundidade, não tem jogada de linha de fundo. Então, de repente, você pode ter com os laterais. Então, o Wendel passando, o Igor Vinícius passando. O Wendel passando, o Igor Vinícius passando. Pô, mas você vai jogar na casa de um adversário mais poderoso e não vai entrar com o quarteto. Por quê? Porque os lados do campo precisam ser bem preenchidos. Você pode utilizar o Wendel numa segunda linha um pouco mais adiante, mais avançado. Então, assim, eu acho que o Wendel, ele chega para resolver o problema da lateral esquerda junto com o Enzo Dias. Aí você tem que olhar para a direita. É o Igor Vinícius que tem uma característica e o Ferrarese, que é uma improvisação, porque o Moreira foi embora, é um lateral que vai te entregar marcação e vai jogar por trás. É a torcida que está pegando muito no pé do Igor Vinícius, né? Você vê com ele jogou mal contra o Santos. Ele oscila. Oscila muito. Ele oscila e ele, assim, ele tem dificuldade de fazer uma temporada inteira sem problemas físicos. Agora, quando jogar com o Ferrarese, tem que jogar com o Wendel do outro lado. É isso. Porque o Wendel é um jogador, como disse o Ivan, que vai mais à linha de fundo. E o Ferrarese guarda mais posição pelo lado esquerdo. No São Paulo da Copa do Brasil, era o Rafinha que fazia exatamente a mesma coisa. O Rafinha é veterano e o Caio Paulista no corredor, quase como um ponta. Porque era o Nestor... O Paulista era um ponta, né? Era um ponta, porque o Nestor era um meia pelo lado esquerdo. Então você colocaria o Ferrarese para dar um certo equilíbrio defensivo, Bernardo? Não necessariamente. É uma forma de jogar. É uma forma de jogar. Eu concordo com o Ivan. Como o São Paulo tem jogadores que vão procurar naturalmente o meio, né? O Oscar e o Lucas, precisa ter dos laterais ali apoiando bastante o tempo todo. Igor Vinícius pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Wendel, né?
Então, os dois podem jogar juntos, mas obrigatoriamente, assim como dá para jogar com o Igor Vinícius e Enzo. Agora, obrigatoriamente, essa é a minha opinião, quando jogar com o Ferrarese vai ter que jogar com o Wendel. Perfeito.